No dia seguinte à vitória na Câmara, o presidente Michel Temer começou o trabalho para reconquistar aliados importantes no Congresso. Apesar da pressão de alguns partidos, por enquanto, estão descartadas mudanças nos ministérios como forma de punição a aliados infiéis. No Palácio do Jaburu, o presidente recebeu o advogado Antônio Cláudio Maris, responsável por sua defesa, e analisou com os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco o resultado da votação na Câmara. Temer está particularmente preocupado em resgatar os dissidentes da bancada do PSDB, partido do qual perdeu a metade dos votos. O presidente deixou de acompanhar pela TV a transmissão da sessão da Câmara logo nos primeiros votos declarados ao microfone e passou a uma sala ao lado, segundo ele, para não se irritar com os deputados. Mas nada incomodou tanto Temer quanto o racha no PSDB. Ele telefonou aos governadores tucanos Marconi Perillo e Beto Richa e conta com o senador Aécio Neves no esforço para recuperar o apoio do PSDB. Temer também ligou para o prefeito de São Paulo, João Dória. Disse a ele que o apoio do PSDB às reformas é bom para o país e que as mudanças vão pavimentar o caminho do próximo governante. O presidente da Câmara, que recebeu um telefonema de agradecimento de Temer, também mostra preocupação. Os deputados que votaram pela abertura da denúncia não necessariamente votarão contra as reformas, alguns já me disseram isso. Então precisa ser construído isso. E acho que o ponto-chave nesse momento, já que a maioria dos partidos da base votou majoritariamente no governo, pelo menos os maiores, é você reorganizar com o PSDB. O PSDB é muito importante para a base do governo. O Planalto descarta a saída dos ministros do PSDB, muito atuantes na vitória na Câmara. Possíveis trocas de cargos poderão ocorrer de forma pontual, mas no segundo e terceiro escalões de governo. Aliados já baixaram o tom na cobrança por punições a tucanos e a outros infiéis. A gente, logicamente, tem que respeitar o voto de cada um. Então, a gente precisa retomar essa base, ampliar e não perder esse caminho. Acho que não tem que brigar com ninguém nessa hora. O governo ficou longe de ter um número que dê conforto para votar as matérias que o país vai ter que enfrentar e que exigem maioria constitucional. A principal preocupação é recuperar maioria suficiente para aprovar reformas, como a da Previdência. As condições de governabilidade são um grande desafio agora. O que nós temos que pensar é que o Brasil é maior do que partidos, é maior do que nomes, é maior do que pessoas. Temos de retomar temas como a segurança pública, como a reforma tributária, como a questão da agenda econômica. No início da noite, Temer disse que começou a derrota dos que querem afastar o presidente, numa referência indireta ao procurador-geral Rodrigo Janot. Após a reunião da Força Tarefa, criada para enfrentar a crise do Rio de Janeiro, o governo anunciou que vai dobrar o valor pago pelo Bolsa Família a jovens de até 29 anos que, além da escola, participem de atividades extras em unidades militares. No Congresso, a avaliação da oposição é de que o governo não tinha tantos aliados como imaginava. Já os governistas acreditam que o importante era vencer essa etapa. Para a votação das reformas, o trabalho continua. O dia seguinte, a rejeição da denúncia contra o presidente Michel Temer foi de comemoração da base governista. Ontem o Michel confirmou que tem capital político, tem capital de diálogo, né? E enterrou uma denúncia que era absolutamente vazia. Mas apesar do resultado favorável, a parcela de dissidentes chamou a atenção. Nem mesmo o partido de Temer escapou das chamadas traições. 6 dos 53 votos do PMDB foram contrários ao presidente. O PSD do ministro Gilberto Kassab também se rebelou. Mais de um terço da bancada negou o arquivamento da denúncia. De 29 deputados do DEM, 6 desobedeceram à recomendação do partido. PR e PRB também não deram apoio total. No PSB, que ainda comanda o Ministério de Minas e Energia, os votos contrários a Temer foram o dobro dos votos a favor do arquivamento. A maior divisão está no PSDB. Praticamente a metade do partido foi favorável ao segmento da denúncia. Hoje, o PSDB decidiu manter provisoriamente na presidência do partido o senador Tasso Gereissati. Afastado do comando da legenda, o senador Aécio Neves disse que continuar ou não no governo é secundário. Fala-se muito em cargos, em ministérios, eles pertencem ao presidente da República, que fará aquilo que achar mais adequado em relação aos cargos do PSDB. Isso não é uma preocupação que nós temos. Alguns votos foram surpresa para o Palácio do Planalto. O ex-ministro da Cultura, Roberto Freire, que esteve no governo até maio, votou pelo prosseguimento da denúncia.
Outro voto contra o governo que causou estranheza foi do deputado e cantor Sérgio Reis. Um dos líderes da bancada ruralista, Luiz Carlos Reis, também foi contra Temer, apesar de ter participado dos encontros com o presidente. Os aliados enxergam na vitória do Planalto o fortalecimento da governabilidade. Já a oposição vê a gestão Temer enfraquecida depois de receber os 263 votos para arquivar a denúncia. Para aprovar as reformas consideradas prioritárias, como a da Previdência, por exemplo, o governo precisaria hoje de pelo menos mais 45 votos na Câmara. É um governo que efetivamente sai muito fragilizado desse processo. O governo considera que a base de sustentação permanece forte após esta vitória. Deputados que eventualmente votaram contra o governo, esses deverão ser trazidos de volta para a agenda das reformas. Uma vez afastada a denúncia, temos que retomar a situação antes da denúncia. Depois do resultado da votação na Câmara, o mercado financeiro espera pela aprovação das reformas econômicas para este ano. A notícia da vitória de Michel Temer na Câmara dos Deputados repercutiu de forma positiva no mercado financeiro, mas com cautela. Os investidores aguardam os próximos acontecimentos no campo político e no mercado exterior. Isso refletiu na Bolsa de Valores, que teve uma queda de 0,53% aos 66.777 pontos. O dólar fechou em R$ 3,11 e o volume de negócios caiu quase 3 bilhões de reais de ontem para hoje. Para os economistas, hoje foi um dia de ajustes no mercado financeiro. A expectativa agora dos investidores fica por conta da retomada da agenda das reformas propostas pelo governo. Eles esperam que a reforma da Previdência seja aprovada nos próximos 3 meses. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o texto será aprovado em outubro e espera ainda para este ano a aprovação da reforma tributária. Ele ressaltou que a equipe econômica está monitorando a arrecadação para tentar atingir a meta fiscal. A princípio, a meta é 139 bilhões. Nosso compromisso, nosso objetivo é cumprir a meta, né? Nós estamos agora analisando quais foram as razões da queda da arrecadação no primeiro semestre, que gerou exatamente essa perspectiva, que gerou muita incerteza em relação à meta, foi a queda da arrecadação, não a despesa. A despesa está sob controle, não há problema. Então nós estamos analisando, primeiro, o que foi e, segundo, exatamente qual é a possibilidade de recuperação. Para este diretor de câmbio, com a permanência do governo Temer, os problemas econômicos diminuem. Então se alivia ao mercado. Eu continuo apostando nitidamente na aprovação da reforma. A reforma da Previdência vai passar, essa é a opinião do mercado. O governo tem prazo de 5 dias para explicar o aumento de impostos sobre combustíveis. O prazo foi dado pela ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, a partir de uma ação aberta pelo Partido dos Trabalhadores. O partido alega que o reajuste de impostos só pode ser feito por projeto votado no Congresso com 90 dias para entrar em vigor.